Fala galera do terceiro ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Só que dessa vez nós vamos corrigir o capítulo 5. Lembra que nas últimas duas aulas a gente fez a parte 1 e a parte 2 do capítulo 5. Na parte 1 a gente viu bastante coisa inicialmente sobre a deficiência auditiva, ficou uma atividade para vocês fazerem. Vimos sobre Beethoven, né? E na parte 2, a gente falou um pouquinho mais sobre deficiência visual, falamos um pouquinho mais sobre as tecnologias relacionadas à deficiência visual e as tecnologias relacionadas ao tato. Foi isso que a gente viu nos últimos capítulos. Então, nessa aula aqui, a gente vai corrigir. O tio Alan não vai usar o webcam nessa aula de correção, tá? Que o tio Alan está um pouquinho com alergia. Então, eu estou espirrando igual daquela última vez. Volte e meia eu fico com alergia. Então, eu estou espirrando pra caramba, não estou com a cara legal. Então, eu prefiro não ligar o webcam, tá bom? Então, essa vai ser a nossa correção. Você se prepara, pega o seu material, tá legal? Para corrigir direitinho, pega o seu livro, para vocês não se perderem. A gente vai fazer isso, vai ser uma aula bem rapidinha, tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho. Está gravando tudo certinho. Então, vamos continuar. Pega o seu livro. A primeira atividade que a gente fez foi lá da página 91. Então vamos lá na página 91. Inicialmente, a gente falou sobre as profissões. Aí eles fizeram até uma lista aqui das profissões que mais podem prejudicar a audição das pessoas, né? Por causa dos seus ruídos. E essa lista, inclusive, aí você vai pensar assim, você deve ter olhado e visto o seguinte: poxa, será que dentista, enfermeiro, será que isso pode causar problemas auditivos? Pode sim, pelos barulhos que acontecem lá, dos aparelhos, principalmente, né? Isso pode causar deficiência auditiva. Imagina uma pessoa que trabalha numa obra, o quanto de barulho que ela vai estar sujeito, né, aquele barulho, né, aquele som altíssimo. Então vamos lá. Letra A. Cite uma característica comum a todas essas profissões. Nessa questão, a gente tinha que falar, vocês tinham que pensar um pouquinho e falar uma característica. Aí o que a gente vai fazer? Igual a gente sempre fez nas nossas correções. Eu separei o slide, a gente vai no slide e vai ver a resposta, tá bom? Para a gente interpretar. E o que você vai fazer? Você vai ver, vai entender e depois vai pausar o vídeo para conferir se a resposta está certa, tá? Então vamos lá. O que eles têm de comum? Eu marquei o seguinte, ó, página 91, letra A. Todos se submetem a ruídos em volume muito alto e por bastante tempo, podendo adquirir deficiência auditiva se não se protegerem adequadamente. Então, é isso que eles têm de característica comum, tá bom? Vocês podem, se você colocou, porque eles todos têm um barulho muito alto que pode causar, ter risco da saúde do ouvido ou pode causar deficiência auditiva se não se cuidar. Tudo isso vai estar certo, tá bom? Não precisa estar 100% igual a minha resposta, mas tem que estar com a mesma ideia, tá? A ideia de que todos vão se submeter a um tipo de barulho, a um tipo de som, e esse som pode causar deficiência auditiva se a pessoa não se proteger, tá legal? E letra B, marque X nos equipamentos que protegem contra a perda auditiva. Será capacete, perda auditiva? Não, essa aqui está bem fácil, né? Pode falar. Tio Alan, essa está muito fácil, tio Alan. O que tem aqui que vai proteger contra a perda auditiva? Óculos não, capacete não, então é um protetor de ouvido. Né? Existem vários tipos de protetor de ouvido. Protetor de ouvido mais comum é um pequenininho que ele vai colocar lá dentro para poder a pessoa ouvir menos, o som diminuir um pouquinho, né? Ele vai obstruir, ele vai ficar na frente das ondas sonoras. As ondas sonoras vão ter dificuldade de chegar lá, por exemplo, no tímpano, né? Mas tem outros como esse daqui.
Tá legal? Continuando. Eu vou até colocar aqui o gabarito, eu separei aqui no livro do professor. Ficou assim, ó. A única marcação correta vai ser essa daqui do protetor auditivo, ok? Eu sem que... Deixa eu só apagar isso aqui que eu botei sem querer isso aqui, tá? Pronto. Tudo certinho. Continuando, vai ser bem rápido na nossa correção, porque aqui foi pouquinho dever. Continuando, ficou a próxima página, né? A página 93, com uma atividade que foi uma prática, mas foi bem simples. Lembra que a gente fez na primeira aula? Vou colocar aqui. Na primeira aula a gente fez, eu até peguei um copo, botei um copo azul na parte 1 do capítulo 5, e era bem simples, tinha que botar mais ou menos nesse esquema aqui, né? Um copo assim um pouco aberto, e a pessoa ia falar, você ia ver o que aconteceu. Eu fiz aqui em casa e vi que teve diferença. Com o copo, ela ficou sim mais alto o som ficou mais alto. Então, como que ficou? A única questão que era para a gente responder era o número 7. Responda. Houve diferença na capacidade de ouvir com e sem o copo? Justifique. Aí eu coloquei que sim, houve diferença. E com o copo parece que o som ficou mais alto, né? Parece que o som ficou mais alto. Então, como ficou a nossa resposta? No gabarito oficial, ó, página 93, número 7, letra A. Eu coloquei, o som parece mais alto com o uso do copo. Então, foi sim, teve diferença e o som parece mais alto. Por que ele fez esse experimento? Porque lembra quando a gente viu o vídeo sobre a história de Beethoven? E aqui mostrou que ele usava um aparelhinho chamado trombeta. Esse aparelhinho era muito usado antigamente para tentar amplificar, né, aumentar o som e conduzir melhor as ondas sonoras lá para dentro do ouvido da pessoa, né? Aí por isso que a gente fez essa prática aqui para mostrar que o copo ele é parecido com isso. E é justamente a letra B que vai falar sobre isso. Quer ver? Ó, letra B. Compare a função do copo no experimento com a função das antigas trombetas para surdos. Aí, comparando, eles têm basicamente a mesma função de amplificar o som, de conduzir melhor as ondas sonoras para dentro do ouvido. Então, basicamente foi isso. Então, vamos ver o nosso gabarito. B. O copo, assim como as antigas trombetas para surdos, desempenhou a função de conduzir o som para a orelha, fazendo com que a pessoa ouvisse melhor. Basicamente isso. Então, qual é a função? De conduzir o som para a orelha. Se você colocou nesse sentido de conduzir melhor as ondas sonoras, os sons, para dentro da orelha, lá para dentro, lá para o tímpano, tá certo, tá certíssimo, tá? Então, pausa aí e vê a sua resposta. Tá bom? Continuando, próxima questão. A próxima questão é uma resposta pessoal. Porque o que você tinha que fazer? Ó, ele fala o seguinte, a vida dos deficientes auditivos mudou bastante nos últimos anos, mas essas mudanças são suficientes para que eles estudem, trabalhem e vivam como os ouvintes? Ou seja, toda vez que você ouvir a palavra ouvinte, é a pessoa que consegue ouvir, tá bom? Para descobrir, você vai assistir na companhia de um adulto ao vídeo Como é Ser Surdo, disponível, aí está lá no site. Aí o adulto ajudará você a ler as legendas. Após assistir ao vídeo, escreva sobre como os surdos se sentem em relação à própria deficiência e como gostariam de ser tratados pelos ouvintes. Aí, esse era o vídeo que você tinha que assistir. Esse era o vídeo. Espero que todos tenham assistido. Aí você vai perguntar, Tiago, onde está esse link desse vídeo? Você vai lá na playlist, lá no meu canal, você vai na playlist do terceiro ano, é o vídeo do capítulo 5, parte 1. Na parte 1, lá na descrição do vídeo, quer ver? Ó, às vezes a pessoa esquece de olhar a descrição do vídeo, mas a gente precisa olhar a descrição do vídeo, quer ver? Ó, Ciências, terceiro ano. Aí aqui, ó, parte 1 e parte 2. Na parte 1, toda a descrição do vídeo é isso aqui, ó. Às vezes tá assim, você tem que
clicar em mostrar mais, aí eu coloco todos os vídeos que eu mostrei nessa aula e aqui atividade. Se eu clicar nesse link aqui, olha lá, vai direto para o vídeo que era para assistir, tá bom? Então vocês tinham que ter assistido esse vídeo. Quem não assistiu, assiste e responde, tá bom? Porque quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, a gente vai conversar sobre isso na sala, tá legal? Mas aí eu pergunto para vocês, como vocês acham, mesmo sem assistir o vídeo, como vocês acham que os ouvintes, que os surdos gostariam de ser tratados pelos ouvintes? Como vocês acham? Bom, inicialmente a gente tem que entender que todos precisam ser tratados de forma igual, né? Não pode ter diferença de uma pessoa surda para uma pessoa que consegue ouvir. Todos precisam ser tratados iguais, porque todos nós somos iguais, né? Todos nós somos seres humanos. Então, vocês vão assistir o vídeo, quem não assistiu ainda, e vão responder, tá bom? Quando a gente voltar para as aulas presenciais, algumas questões como essa daqui, a gente vai conversar, vai debater na sala, tá bom? Então, essa foi a página 95. Próxima questão. Próxima questão é da página... Lembra que eu deixei uma outra atividade para vocês em relação a essa página aqui? Olha qual era a atividade, quer ver? Ó? A atividade foi na parte 2. Quer ver? Ó? Deixa eu pausar aqui. Na parte 2 era o seguinte, ó. Utilizando as páginas 96 e 98, escreva no caderno seu nome completo e uma frase de sua escolha com o sistema Braille de escrita. Faça os retângulos e pinte as bolinhas. Não precisa ser em alto relevo. Era só para fazer umas bolinhas iguais essa daqui. Por exemplo, se eu fosse fazer no meu caderno, o meu nome, eu teria que fazer esse desenho da letra A, teria que fazer, cadê o L? Esse desenho da letra L, esse de novo da letra A, e falta o N, né? E cadê o N? E esse desenho aqui da letra N. Esse seria o meu nome, Alan, só que aí tem que fazer o nome completo, né? Alan Vanek de Souza. Aí fica... Quem tem um nome muito grande ia ficar bem maior isso aqui, né? Aí em sala é outra atividade que eu quero ver que vocês fizeram, tá bom? Em sala eu vou olhar, vou ver os que estão bonitos, estão pintados. Então, se você não fez essa atividade, você faça, que é justamente o vídeo da parte 2 e tá lá na descrição desse vídeo a explicação, tá bom? Próxima questão. A próxima questão está na página, que essa página a gente falou sobre as tecnologias, né? Falamos muito sobre os cão, a gente viu um vídeo, né, do cão guia, vimos como é difícil treinar um cão guia, na verdade. A gente entendeu e lembrou que tem alguns aplicativos de celular que auxiliam a pessoa que é cega, também a pessoa que é surda vai ajudar também em algumas coisas. Só que esse aqui, o aplicativo de celular que ajuda a pessoa cega, é aquele aplicativo que vai falar um som mais alto, o som vai sair, tudo que está em forma de imagem, ele vai ser lido, né? E é bem interessante. Aí a questão que ficou foi a página 102. Vamos lá então. No caso, converse com um colega, no caso, você fez sozinho em casa. Quais características você imagina que um cão-guia deve ter para desempenhar esse trabalho? Você acha que o cão-guia pode ser um cão muito acelerado? Muito agitado? Eu tenho uma cachorrinha aqui que é uma dálmata, se chama Zaira. Ô, bichinha, para ser muito agitada. Tu vai tentar fazer um carinho nela, ela fica pulando pra lá e pra cá, achando que você vai brincar, já pega logo a bolinha para eu tacar a bolinha para ela correr. Um cão guia pode ser assim? Ele tem que ser mais calmo, né? Ele pode ser um cão que ataca as pessoas? Claro que não. Ele tem que ser um cão mais dócil, né? Que não morda. Então, como ficou a questão de vocês? Agora, número 2. Imagine como a pessoa que possui um cão-guia se sente em relação a ele e descreva alguns desses sentimentos. Eu imagino que a pessoa se sinta muito realizada, né, por ser um pouco independente, né, poder andar de forma mais independente na rua.
Ele se sente muito dependente também do cão-guia. Na verdade, ele deve tratar o cão-guia com todo carinho, porque o cão-guia dele vai estar ali ajudando e fazendo uma diferença na vida dele. Vamos ver como é que ficou a resposta. Essa resposta não tinha muito certo e errado não, mas vamos ver como é que ficou a minha. Página 102. Página 102 eu coloquei assim, ó, como que deve ser o cão-guia? O cão-guia deve, por exemplo, ser dócil, inteligente, obediente, afetuoso e muito atento a tudo que está na rua, né? Ele precisa ser atento. Se você botou outras características, outras qualidades, também vai estar certo, tá? Agora, 2, como que o dono vai se sentir? A dependência do dono em relação ao animal, ele vai se sentir dependente com o animal, é claro, né? Porque o animal vai ajudar ele muito na rua, tudo que ele vai precisar confiar muito no animal em relação a algum buraco, alguma escada para atravessar a rua, né? Ele vai ter muito afeto pelo animal, ó, seu afeto por ele e gratidão por sua lealdade, né? Que o animal ali vai tá ali pronto para ajudar o seu dono, não é verdade? E aqui embaixo, construindo juntos. Você descobriu que existe um recurso que facilita o deslocamento de pessoas com deficiência visual, que são as calçadas com faixas em alto relevo. Na última aula, eu não mostrei essas imagens aqui, mas eu ia mostrar um monte de imagens para vocês. Essas são as calçadas, ó. O problema é que acontece justamente isso aqui, ó. Olha essas imagens aqui, quer ver, ó? Essa daqui, por exemplo. Imagina isso aqui, uma pessoa com deficiência visual, vinha andando aqui nessa rua e do nada vê um buraco desse aqui. Olha que perigo. Olha que perigo essa daqui também, né? A pessoa está andando aqui e pode desequilibrar. Essas calçadas são importantes? São importantíssimas para essas pessoas. Porém, ainda é muito complicado você ter isso numa cidade, que precisa de muita manutenção. As pessoas não... Imagina uma pessoa passando nessa calçada aqui. Pessoa cega passando nessa calçada. Olha que dificuldade enorme. Então, ainda em muitos locais do Brasil, isso aqui não é feito de qualidade, de forma de qualidade, igual essa imagem aqui. Muitos lugares do Brasil ainda precisam melhorar muito. Lembra da palavra que eu falei para vocês gravarem da última aula? Quem vai lembrar aquela palavra? Começa com A. Tudo relacionado à deficiência visual, à deficiência auditiva, à deficiência motora para a pessoa andar, né? O que isso está relacionado? Acessibilidade. A acessibilidade no Brasil precisa ser maior, precisa ter mais investimentos para essas pessoas, tá bom? Então a pergunta é o seguinte: existem calçadas com faixas em alto relevo nos bairros onde vocês costumam passar? Olha, eu não lembro aqui em Iguaçuí. Se você lembra, você pode até mandar uma mensagem para mim no WhatsApp e falar: Tio Alan, lá naquele lugar tal tem essas calçadas em alto relevo. Pode ser que tenha, por exemplo, na entrada dos bancos. Na entrada de banco pode ser que tenha. O banco ali, Caixa Econômica, Banco do Brasil, pode ser que tenha, né? Mas, de forma geral, eu não lembro muito se tem, não. Aí vocês vão responder essa questão. Se não existirem, escrevam uma explicação à prefeitura da cidade sobre a importância desse recurso. Aí eu coloquei assim, ó. Supõe-se, na número 1, supõe-se que não tem ainda essas calçadas, pois ainda é um recurso muito escasso. Se existirem, deve ocupar apenas uma parte das calçadas da cidade. Como deu exemplo, pode ser que tenha na frente dos bancos, etc. Mas no banco tem. Se você entrar no Banco do Brasil, logo lá dentro, tem até para você fazer aquela leitura com a mão em alto relevo. Tá bom? Com o Braille, por exemplo, tem lá para você ler as coisas que estão lá dentro. Vai ter dentro do banco, eu sei que tem, mas pelas cidades, pelas calçadas, eu não lembro. Agora, essa número 2 ficava a sua resposta, tá? Como você explicaria
a prefeitura sobre a importância desse recurso. Agora que a gente viu sobre essas deficiências, o como é importante esses recursos para essas pessoas, tá? Lembra sempre da palavra acessibilidade. Muito, essa palavra é muito importante. Acessibilidade, tá bom? E por último, a questão que ficou foi da página 104. Observe a imagem a seguir de Paola Antonini, uma modelo brasileira. A modelo Paola Antonini apresenta uma diferença em relação à maioria das modelos. Cite essa diferença. Qual é a diferença que a gente está tendo aqui? Aqui, a Paola ela não tem um de seus membros. Quando a gente fala membros, a gente vai dividir o corpo humano em membros superiores, que são os braços, e membros inferiores, que são as pernas. Lembra dessas palavras? Membros superiores, o que é? Os braços. Membros inferiores são as pernas. E no caso dela, ela não tem um de seus membros inferiores. Um de seus membros, que é uma das pernas. Tá vendo? A perna dela é uma prótese, né? Igual a gente falou muito de prótese na última aula. Então essa é a resposta. Página 104, letra A. Ela não possui um dos membros. Essa é a resposta. Agora a letra B. Ela parece, deixa eu aumentar a imagem, ela parece se sentir envergonhada por possuir essa diferença. Olha o sorrisão dela. Tu acha que ela vai estar envergonhada por estar tirando essa foto? Claro que não, né? Então vamos ver a resposta, como eu coloquei. Não, ela não vai se sentir envergonhada. Ela posa para a foto, o que dificilmente ela faria caso se sentisse envergonhada por não possuir uma perna. Então, com certeza não. Ela está ali tirando foto, né? Então, com certeza ela não se sente envergonhada e nem precisa. Ninguém que tem algum tipo de deficiência, seja visual, seja auditiva, seja motora, não vai precisar ficar envergonhado, né? Isso é uma coisa que aconteceu, tá? E ela vai viver normalmente igual todos, tá bom? Apenas com algumas adaptações através da acessibilidade, tá? Se você não leu ainda o Para Relembrar, você precisa ler, tá bom? Que ele é importantíssimo. Agora, a última frase que eu quero deixar para vocês é o seguinte, essa daqui de baixo, ó. O respeito a todas as pessoas é essencial para viver em sociedade. Então, independente se a pessoa tem algum tipo de deficiência, a gente precisa respeitar e sempre tentar ajudar o máximo possível. Isso em relação a todas as pessoas, tá bom? Então, assim a gente encerra o nosso capítulo 5. Espero que vocês tenham entendido tudo, não tenham ficado com dúvidas, mas se ficou, o tio Alan está sempre à disposição. Pode mandar mensagem no WhatsApp a qualquer hora. Se às vezes você está fazendo o seu dever de noite, pode mandar uma mensagem. Se o tio Alan estiver na hora acordado ou ver a mensagem, eu vou responder na hora para você, tá bom? Igual eu faço com os alunos que falam comigo. Tá bom, gente? Então, um beijão para vocês. Na próxima aula a gente vai iniciar o livro 2 com o capítulo 6. Tá legal? Então, um beijão. Até a próxima aula e tchau, tchau!